Que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu fico muito contente em compartilhar o mundo ao meu redor, compartilhar com você da graça e da fé que eu tenho e fazer você conseguir enxergar Jesus Cristo através de você mesmo, né? E transmitir esse amor, essa paz para todo mundo. Nós vivemos um tempo em que os abraços estão distantes, não é? Eu, às vezes vou na casa da minha mãe e não posso abraçá-la, os meus irmãos, a minha irmã, minhas cunhadas, eu tenho visto de longe, por meio de vídeo, né? De telefone, chamada de vídeo. Os amigos, muitos deles a gente não vê há muito tempo. Então são tempos de angústias, são tempos de saudades, né? Dos que se foram. Todo dia a gente vê aí na TV milhares de pessoas mortas por dia no Brasil e no mundo, né? No mundo muito mais. Então eu digo que esses são tempos de oração. A gente deve orar pedindo a Deus a cura dessa pandemia, desse coronavírus, né? São tempos em que os afetos e os cuidados dos nossos parentes, dos amigos e irmãos precisam ser ressaltados, nem que seja você ligando e dizendo: olha, eu te amo, eu preciso de você. Nós vivemos esse tempo assim, né? Paulo escrevendo aos Colossenses, que é uma das epístolas que eu devo fazer brevemente, a leitura completa, fazendo uma análise, uma reflexão da palavra dele, as pessoas de Colossos, na época que ele escreveu, né, para os colossenses. Paulo diz assim aos Colossenses que um novo mundo começou com a ressurreição de Jesus. Ele fala de um novo mundo, né, de uma nova época, sabe? Uma época em que estava se abolindo a lei mosaica e estabelecendo a graça, o amor de Deus. O Espírito de Deus tinha sido derramado por toda a carne, precisa ser entendido, ativado, não é? Hoje existe muito ceticismo, existe incredulidade, não é? O ceticismo ainda é melhor do que o ateísmo, eu acho, porque o ceticismo ele traz as perguntas, a pessoa quer discernir, não é? É melhor do que aquela credulidade que acredita em tudo, sabe? Existe ateísmo. O ateísmo é a negação do Deus da Bíblia, né? Basicamente é isso. Deus não pode ser provado, a sua existência não pode ser provada. E tem o agnóstico, que diz assim, que Deus não pode ser provado que ele existe, mas também não pode ser provado que ele não existe. É mais um tipo de ateísmo, né? O agnosticismo. Mas Paulo afirma que há um Deus. Paulo afirma que há uma presença de Deus no mundo. Ele fala aos Colossenses sobre esse misticismo, sobre arrebatamentos, sobre a adoração de anjos, sobre se submeter às ordenanças da lei mosaica. Mas ele diz também que esse não é o caminho da revelação de Deus, não é? Esse não é esse Deus que é uma autoridade, que estabelece regras, que ameaça punir e mandar para o inferno aquele que não se submete às suas regras, e muita gente crê nesse Deus. É um Deus que interfere no mundo, que ameaça, né? Esse Deus para mim não faz sentido. Esse Deus que gera discípulos violentos, julgadores, condenadores, né? Esse Deus que condena, que veio, essa religião que vem trazendo um Deus que traz medo, que traz demônio, que traz castigo e que traz superioridade àqueles que fazem parte dessa agremiação, não é? Esse Deus que é o Deus da ira, a ira de Deus, sabe? Esse Deus não é o Deus de Paulo, não é o meu Deus, não é em quem eu creio, sabe? Porque há uma aparência de sabedoria, mas não tem eficácia. Porque esse Deus não responde ao anseio humano. Esse Deus me parece muito com um evangélico,
hoje em dia, principalmente o pentecostal, não pentecostal, né, que apresentam Deus assim, irado com todo mundo, que muita gente vai arder na fogueira do inferno. Tem um amigo meu que outro dia conversando comigo, ele disse: João, eu fico vendo esse povo passar aqui, imaginando essa quantidade de gente que vai queimar eternamente no inferno, queimar um fogo que não apaga e o sofrimento não acaba nunca. Por quê? Porque ele não é evangélico, ele não veio para a igreja. Sabe, desse Deus aí eu sou ateu convicto. Esse Deus me parece muito mais com o diabo, sabe? Mas eu quero ler aqui na primeira carta de Colossenses, da carta de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, a partir do verso 12, ele diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 15, vou repetir: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo também todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Essa é o capítulo 1, versículo 14 ao 20 da carta, da epístola de Paulo aos Colossenses, que diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, que é o primogênito da criação, que nele foram criadas todas as coisas, por ele e para ele. Deus atende pelo nome de Jesus Cristo. O universo é o templo de Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem perfeito, o homem mais que perfeito, é Jesus. Portanto, a imagem do Deus invisível está ali. Deus se encarnou em Jesus. Em Jesus mora a plenitude, né? E Ele está entre nós. Jesus disse que veio habitar no meu coração, veio habitar no seu coração. Ele está entre nós. Cristo em vós, essa é a esperança da glória. Cristo sendo formado em mim e em você todos os dias, sabe? Para que nós vivamos neles, para que nós sejamos corroborados, enraizados nele, né? Criemos raízes nele, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. A palavra diz que ele é a cabeça e nós recebemos dessa plenitude também, porquanto eu estou em Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, para que a paz de Cristo, né, a palavra dele, faça tudo por meio dele, de Deus, de Jesus, porque Deus não é um Deus que ameaça ninguém, mas ele é um Deus que multiplica filhos iguais a Cristo, que vão aprendendo, que vão formando Cristo em si. Jesus está presente em mim, Jesus Cristo está presente em você. Ele é o Deus que morre em benefício de nós, em benefício do próximo. Então, nós precisamos nos parecermos com Jesus Cristo. Ou não existe Deus, né? Ou não existe Deus, sabe? Cristo vive em mim, Cristo vive em você, Ele habita em nós. Aí nós podemos contemplar a glória de Deus em Cristo Jesus. Isso nos transforma e nos multiplica de glória em glória,
na face daqueles que o seguem e que o amam, amando a Deus no próximo, sabe? Eu estou aqui em nome dele, em nome de Jesus Cristo, trazendo para você, apresentando a você a possibilidade da revelação de Deus na face de Cristo, sabe? Refletindo a sua glória em mim, no meu rosto, nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas ações. Creia assim e reflita a glória de Deus na sua vida. Você não precisa ir para templo nenhum, porque o templo do Espírito é o nosso corpo. O Espírito Santo foi dado para que você abunde em boas obras, frutifique o fruto do Espírito, que é paz, que é amor, que é alegria, que é mansidão, que é domínio próprio, bondade e fé. Beijo para você.